E a Rede Tua Rádio segue com a série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. O objetivo é trazer aos ouvintes e seguidores as propostas de governo de cada candidato nas mais diversas áreas. A entrevistada de hoje é a candidata Rejane de Oliveira, do PSTU. Professora aposentada da Rede Estadual de Ensino Público, também foi presidente do CEPERS Sindicato, membro da Executiva Estadual e Nacional da Central Sindical e Popular. Se candidata pela primeira vez a um cargo eletivo. A candidata a vice na chapa é a servidora pública aposentada Vera Rosane de Oliveira. Essa entrevista, assim como as demais já realizadas, vai ter uma duração de 15 minutos e a candidata ainda terá mais 1 minuto, então, para as considerações finais. Lembrando sempre que o critério adotado para a ordem das entrevistas foi a disponibilidade de agenda de cada candidato. Bom, candidata Rejane de Oliveira, em nome aqui das nossas emissoras que integram a Rede Tua Rádio, nós agradecemos a disponibilidade de nos atender e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidata. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, da Rede Sua Rádio. É um prazer poder falar com você. Candidata, quero começar lhe perguntando sobre educação, né? Até aproveitar a sua experiência nessa área como professora e como ex-presidente do CEPERS Sindicato. Quais seus planos para a educação aqui do estado? Quando a gente fala educação, falamos sobre obras em escola, infraestrutura, até uma falta de professores, salário de professores, enfim, seus planos e projetos para a educação gaúcha. Eu acho que é importante isso que tu coloca. Nós vivemos uma situação muito precária na escola pública e na educação do estado do Rio Grande do Sul. Vejam que os diversos governos que passaram pelo Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eles fazem é criar mecanismos de avaliação e aferição sobre o tema da educação, saber qual é a qualidade da educação, quando na realidade nós sabemos que o problema é falta de investimento e valorização profissional. As escolas estão sucateadas, as escolas estão com goteiras, as escolas estão com o piso quebrado, elas não têm instalação elétrica suficiente para manter um computador ligado, ou seja, é uma educação extremamente precária, sem material pedagógico, sem condições de atender os nossos estudantes. Veja, nós queremos muito que os nossos estudantes tenham possibilidade de ingresso na escola, mas é muito importante também a permanência. E a permanência só é possível se tiver um projeto de educação capaz de atrair os nossos estudantes, mas também que tenha condições para que a escola seja um atrativo. Hoje o que nós temos na escola são os funcionários, são os professores, o giz e o quadro. Nós precisamos de uma escola atrativa, com material pedagógico, com informática, com teatro, com tudo que completa a educação de um estudante. E precisamos da valorização profissional. Qual o governo que pagou o piso dos professores? Nenhum governo se comprometeu com uma lei aprovada, que é a Lei do Piso Nacional. Se comprometeram em criar a Lei do Piso Nacional para os funcionários, não fizeram. Hoje os contratados vivem sob ameaça do desemprego, quando já poderiam ser efetivados. Os aposentados foram, além do seu salário congelado, teve um confisco do salário, que agora pagam a Previdência, quando sempre foi o regime de solidariedade entre gerações, que os da ativa pagam a Previdência para garantir o salário dos aposentados, sempre foi assim e agora estão cobrando dos aposentados. Então tem aqui um congelamento, parcelamento de salário, não pagamento do salário dos professores, que é a realidade que nós vivemos no último período, graças a esses governos que são irresponsáveis e que não têm nenhum compromisso com a educação. Candidata, mudamos o tema agora, vamos falar sobre saúde, né? A gente recém passou por uma pandemia num período mais acentuado, tem dengue, tem outras questões que envolvem aí outras doenças, tem a própria demanda diária dos hospitais e das UBSs aqui de todo o estado do Rio Grande do Sul. Quais seus projetos para a saúde do nosso estado?
Eu acho que a primeira coisa é falar do investimento, né? A Constituição diz que deve ser investido 12% da receita do Estado em saúde. Nós vimos durante a pandemia que a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, ele que foi capaz de salvar muitas vidas e se comprometer com a vacinação, porque nós tivemos um governo federal que foi negacionista, não aceitou a orientação da ciência e impediu as pessoas de tomarem vacina por um bom tempo. Nós poderíamos ter evitado as 700 mil mortes no país e as 40 mil mortes aqui no estado. Mas nós tivemos um governo que priorizou o lucro em detrimento da vida, que foi o governo Bolsonaro e seu aliado, porque o Onyx Lorenzoni, que agora é candidato aqui no Rio Grande do Sul, era ministro do governo Bolsonaro e aceitou e foi conivente com essa política de negar e atrasar a vacina para aqueles que precisavam salvar as suas vidas. Nós queremos investir na saúde pública, para além dos 12% que diz a Constituição Estadual. Queremos fazer com que os trabalhadores sejam valorizados, pagar o piso da enfermagem, que agora está sendo negado, depois de aprovado foi negado para os trabalhadores. Queremos acabar com a terceirização. Nós achamos que a terceirização ela precariza as relações de trabalho e também dificulta o atendimento. Queremos um SUS público de qualidade, com um bom equipamento. Vejam, as pessoas morreram por falta de equipamento que pudesse ajudá-los a respirar no momento da Covid. Nós precisamos equipar os hospitais e dar condições para o atendimento em qualquer situação de pandemia, de situação de saúde extrema, e, portanto, a saúde deve ser uma prioridade do nosso governo. Nessa manhã de quarta-feira, estamos entrevistando a candidata Rejane de Oliveira, do PSTU, candidata a governadora aqui do estado do Rio Grande do Sul. Temos 5 minutos e 40 de entrevista, de um total de 15. Candidata, vamos falar sobre segurança pública. Quais são seus principais projetos e ideias para essa área, por gentileza? O nosso projeto é unificar as polícias. É muito importante unificar as polícias, não há por que ter a polícia civil e a polícia e a brigada militar. Nós precisamos unificar as polícias. Nós precisamos desmilitarizar as polícias precisam cumprir uma tarefa importantíssima, que é proteger a vida das pessoas. Hoje, as polícias têm servido para proteger a propriedade privada, para proteger as empresas milionárias e para impedir que os trabalhadores lutem pelos seus direitos, criminalizando nas ruas os movimentos sociais. Essa é a orientação do aparato do Estado para as polícias. Nós queremos que as polícias sejam aqueles que protegem a população, nós queremos que a polícia seja valorizada, nós queremos que as polícias tenham o direito de se organizar, de ter seu sindicato, de ter um salário digno, porque só assim nós vamos ter possibilidade de uma polícia formada para atender a população. Não pode ter uma polícia que não tenha direito a se sindicalizar, porque jamais vai compreender por que os trabalhadores lutam nas ruas pelos seus direitos. Eu quero que as polícias possam lutar também pelos seus direitos. Nós queremos uma polícia que tenha uma formação do que significa a história do povo negro, do povo pobre, das LGBTs, dos indígenas, para que esse setor já excluído da sociedade não seja atacado e criminalizado pelas polícias. Nós tivemos no último período muitos casos de negros que foram violentamente atacados pelo aparato do Estado, com o joelho no pescoço desses negros que gritavam que não conseguiam respirar. Morreram. Nós tivemos o Beto, que morreu aqui no Carrefour por conta da segurança privada do Carrefour. Nós tivemos o jovem que morreu dentro de um camburão, né? Dentro de um camburão, ligaram uma bomba como se fosse uma bomba, fosse uma câmara de gás no tempo da ditadura. Nós vivemos esse jovem que morreu em São Gabriel. Ou seja,
Nós precisamos preparar a nossa polícia para guardar a vida das pessoas, não para matar as pessoas. E é isso que nós queremos. E para isso precisa de formação, valorização, respeito pelos policiais, e os policiais precisam cumprir com a sua tarefa, que é proteger as pessoas. Candidata, próximo tema envolve economia, né? Como fortalecer a economia do Rio Grande do Sul, atrair mais investidores de fora e aquilo que talvez seja a principal preocupação da comunidade, né? A geração de mais empregos. Olha, nós temos como prioridade do nosso governo combater a fome e o desemprego. Para combater a fome, e tem como eixo para nós, vamos parar chega de governar para os ricos, né? E vamos governar para quem mais precisa. Então, nós queremos, sim, acabar com a isenção de impostos das grandes empresas, essas empresas que, historicamente, sempre lucraram com dinheiro público. Veja, o governador Eduardo Leite, ele, no primeiro e no segundo ano de governo, ele isentou, no primeiro ano, com 21,1 bilhões as empresas bilionárias do Estado. Desculpa. No segundo ano, 9,5 bilhões ele deixou de arrecadar isentando as empresas. São 30 bilhões que poderiam ajudar a combater a fome e o desemprego no nosso Estado. Infelizmente, os governos preferem governar para os ricos em detrimento dos pobres. Então, para nós, a política de acabar com as isenções, as sonegações, vamos atacar as sonegações, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, vamos criar um plano de obras públicas para os desempregados construírem casas, moradias populares, hospitais, creches, ou seja, usar essas mãos vazias que estão desempregadas para que tenham uma vida digna e um emprego e que, ao mesmo tempo, possam construir aquilo que são as necessidades da população. Então, a nossa proposta de combate à fome e ao desemprego, ela vem não só de parar de beneficiar os ricos que historicamente foram beneficiados, mas ela também tem uma proposta de mudanças como redução da jornada de trabalho, como criar o plano de obras e também a expropriação das 10 maiores empresas do Rio Grande do Sul. Porque não é mais possível que 10 maiores empresas bilionárias continuem arrecadando dinheiro do Estado, usurpando do dinheiro público do Estado, os trabalhadores produzindo a riqueza para o seu patrão, para um ou uma minoria, e esse dinheiro faz com que cada vez mais criem-se milionários e bilionários no nosso Estado, enquanto o povo passa fome. Queremos incentivar os pequenos e micros empresários, investir na agricultura familiar e nos pequenos agricultores, porque esses sim geram emprego e garantem a comida no nosso prato. Essas grandes empresas, além de demitirem, além de não se traduzir em empregos, elas lucram com a exportação e tudo que produzem vai para fora do nosso país para elas lucrarem e enriquecerem mais. Nós precisamos enriquecer o nosso Estado, nós precisamos resolver as mazelas do nosso Estado. E por isso a gente diz, né, o que nós estamos ouvindo hoje nas campanhas eleitorais? Por exemplo, o Onyx Lorenzoni tem dito que vai botar a polícia para cima da população, não tem proposta para resolver os problemas, vai criar mais problemas. O que diz o Eduardo Leite? Vou continuar destruindo o Estado, vou continuar privatizando, nós queremos a estatização, e ele vai continuar vendendo o que é do povo gaúcho, e o Edgar Preto se esconde atrás do Lula e do Alckmin. Eu sou candidato do Lula e do Alckmin, como se isso fosse resolver o problema do Rio Grande do Sul. Nós achamos que só é possível uma mudança para o povo viver com dignidade, de fato apresentando propostas concretas como nós fazemos, para garantir saúde, educação, emprego e acabar com a fome.
Candidata Rejane de Oliveira, temos mais 1 minuto e meio de entrevista, depois mais 1 minuto para as considerações finais. As emissoras que integram aqui a Rede Tua Rádio, todas elas estão localizadas no interior do nosso estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, né, onde o campo, o setor agropecuário, ele é bastante forte, bastante desenvolvido. Quais são suas propostas para o setor agropecuário, para o campo gaúcho? Para nós, eu falei um pouco agora na minha resposta, nós achamos fundamental investir, resolver os problemas das dívidas, de fato, investir financeiramente na agricultura familiar, nos pequenos agricultores e nos trabalhadores do campo. Nós não queremos que esses trabalhadores migrem para a cidade por falta de oportunidade, porque gostam de trabalhar no campo, gostam de produzir o alimento, trabalham com a produção de alimento para o povo gaúcho. Nós damos muito valor para os trabalhadores do campo, para a agricultura familiar. Esses, sim, trabalham para botar alimento na mesa do povo gaúcho e não para lucrar com a exportação. Então, é esses que nós precisamos valorizar. Então, nós vamos governar através dos conselhos populares, né, que são o conselho que nós entendemos com representação dos trabalhadores, e queremos representação dos trabalhadores da cidade e do campo, para que apontem quais são as prioridades para resolver os problemas do campo e da agricultura do nosso estado. 10 segundos, queremos acabar com as desigualdades regionais, que é o que tem se mostrado graças ao sistema capitalista. Tem muita desigualdade regional e que essas desigualdades elas são traduzidas no quê? 70% das terras estão na mão dos latifundiários, que só querem enriquecer, ou do agronegócio, que só trabalham com o lucro e a exportação. Seu tempo, nós vamos candidata. investir no povo que trabalha aqui na nossa terra. Ok. Fechamos 15 minutos e 5 segundos agora. 5 segundos a gente vai dar de tolerância. Vou deixar então, candidata, esse minuto final para suas considerações finais. E muito obrigado por nos atender. Nós é que agradecemos o espaço, dizer para a população, observem as propostas vazias, que não se comprometem com nada que está sendo apresentada pelos candidatos. Nós temos uma proposta concreta para resolver o problema da fome e do desemprego. Nós achamos que somente um governo socialista dos trabalhadores e das trabalhadoras que pode mudar a realidade que nós vivemos. Esses candidatos que já mostraram, como o Onyx, mostrou que tem as mãos sujas de sangue, porque junto com Bolsonaro impediram as vacinas. Esses candidatos que já foram testados, como Leite, que governa para os ricos e destrói com o estado do Rio Grande do Sul, eles já mostraram que não têm condições de resolver os problemas da população, porque governam para o sistema capitalista. E esse sistema capitalista é o sistema do lucro e não para resolver os problemas das pessoas. Portanto, pedimos o apoio. 16 PSTU. Muito obrigado mais uma vez, Rejane. Bom dia e uma boa campanha. Bom dia, nós é que agradecemos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.